Olá, queridos cursistas, tudo bem com vocês? É um grande prazer estar reunidos novamente para darmos continuidade nos estudos da nossa disciplina. Essa será a nossa penúltima aula, então já estamos pertinho de finalizarmos os nossos estudos desse semestre. Em nossa primeira aula, falamos sobre a evolução do segmento de recursos humanos e ainda estudamos as 3 formas de recrutamento: o recrutamento interno, o recrutamento externo e o recrutamento misto. Já na nossa segunda aula, nós compreendemos o processo de seleção de pessoas e estudamos as principais técnicas de seleção, como a entrevista de seleção, a prova de conhecimento ou de capacidade, o teste psicológico, teste de personalidade e o teste de simulação. Hoje, o nosso objetivo será o seguinte: nós devemos encerrar essa aula compreendendo o processo de desenvolvimento das competências e de treinamento e de pessoas na organização. E para alcançarmos este objetivo, nós seguiremos o seguinte roteiro. Iremos falar sobre o desenvolvimento de competências, então vamos compreender o conceito de competências e qual a relação existente com os programas de treinamento e desenvolvimento nas organizações. Falaremos também das etapas do processo de treinamento, então vamos conhecer os objetivos do programa de treinamento, bem como suas etapas, onde o foco principal será a etapa de diagnóstico das situações adversas. Falaremos também sobre o planejamento do processo de treinamento, identificaremos quais os pontos mais importantes a serem realizados e questionados na hora de planejar o processo de treinamento de pessoas. Iremos falar também, vamos verificar e analisar os benefícios das tecnologias no treinamento, onde iremos verificar como essas tecnologias atuais contribuem no processo de capacitação de pessoas e redução de custos. E por fim, falaremos sobre o desenvolvimento de pessoas. Iremos verificar então qual a principal diferença entre os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. Bom, pessoal, então vamos começar falando um pouco sobre desenvolvimento de competências. Você já deve ter lido ou estudado que o desenvolvimento das pessoas nas empresas tem sido visto como um diferencial competitivo, certo? Talvez, pessoal, o principal motivo desse desenvolvimento competitivo dentro das empresas seja a pressão do mercado por produtos cada vez de melhor qualidade. E com essas exigências, as empresas são forçadas a desenvolverem suas tecnologias e seus recursos humanos, visando o quê? Visando atender às necessidades e desejos do mercado consumidor, correto? As empresas inteligentes visam desenvolver pessoas mais autônomas, proativas e conscientes para que elas possam ser o mais eficiente possível e competentes em suas atividades. Mas afinal, pessoal, o que é competência? Bom, pessoal, o tema competência surgiu nos anos 80 e o ponto de partida da análise desse tema foi a constatação de uma significativa mudança na avaliação das empresas sobre a sua mão de obra, sobre o seu capital humano. Algumas análises foram realizadas sobre o desempenho dos funcionários e sobre as formas de avaliações existentes. Então, ficou constatado, pessoal, que as formas de gestão até então vigentes apresentavam alguns inconvenientes, como abordagens rígidas de situações, contrastando com as mudanças rápidas e entrevistas nas áreas técnicas e econômicas. Outra desvantagem contrastada, pessoal, é que as formas de avaliação não traziam informações sobre as competências dos indivíduos que ocupavam diferentes postos de trabalho, e isso dificultava a avaliação do desempenho das competências de forma clara. Alguns autores afirmam que o diferencial de competitividade não depende apenas da boa gestão financeira ou tecnológica, mas sim do capital humano, pois o que difere as empresas são os serviços e a inteligência. Então podemos verificar que a capacidade de inovação reside no investimento das competências, pois quando se muda o perfil do trabalhador, quando se desenvolve as competências do trabalhador, a relação empresa-funcionário também deve passar por significativas mudanças. Essa relação passa por significativas melhorias. Então, pessoal, as competências em uma organização são diferenciadas por Zarifian, 2001, onde ele separa e define cada uma delas. Por exemplo, em nosso primeiro tópico, temos aí a competência sobre o processo, ou seja, trata-se do conhecimento sobre o processo de trabalho.
Já a competência técnica diz respeito aos conhecimentos específicos sobre o trabalhador a ser realizado. Competências da técnica utilizada. Por outro lado, as competências de organização estão relacionadas ao saber de organizar os fluxos de trabalho. E por fim, temos as competências sociais, que são relacionadas à autonomia, responsabilidade e comunicação. Essa última, pessoal, se torna extremamente importante, já que ela está relacionada diretamente ao comportamento do indivíduo e podem garantir a qualidade da entrega, sejam os serviços ou produto. Então podemos concluir, pessoal, que a competência é a capacidade de mobilizar o conhecimento, habilidade e atitudes para entregar o resultado, produto ou serviço na qualidade e no prazo esperado. É a capacidade que o indivíduo tem para realizar algo, ou seja, os profissionais precisam assegurar que os seus CHAs, conhecimento, habilidade e atitudes, necessários para manter um bom desempenho, para manter a capacidade de realizar algo. E o que é profissional, pessoal? Como podemos defini-lo? Segundo Lebotev, profissional é aquele que sabe administrar uma situação profissional. O saber administrar está ligado ao executar, não só o que está definido, mas sim ir além. A competência aqui se evidencia no saber agir, muito mais do que no saber fazer. Dessa forma, pessoal, o indivíduo competente é aquele que sabe agir diante de imprevistos e age com pertinência. E para isso, é necessário que o indivíduo possua a capacidade de análise, adaptação, escolher diante de urgências e saber solucionar problemas. Para esses indivíduos, pessoal, é essencial a capacidade de julgamento de uma situação ou então uma pessoa, que por sua vez exige iniciativa e avaliação de riscos. É de suma importância, pessoal, saber avaliar o contexto para poder agir com pertinência, pois, segundo Lebotev, saber fazer não é sinônimo de saber agir. O saber fazer está relacionado ao conhecimento adquirido nos treinamentos para se realizar algo, ou seja, seguir aquilo que foi definido e orientado para executar. Vamos analisar o conceito de treinamento no slide a seguir. Bom, pessoal, segundo Chavenato, treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar seus cargos. Além do treinamento inicial, onde é ensinado as habilidades básicas aos novos funcionários para que eles possam desempenhar seus cargos, o treinamento de pessoas se faz necessário em outras 7 situações. São elas: baixa produtividade do pessoal, quando o pessoal não está atingindo a produtividade esperada, a meta esperada, estipulada pela organização. Quando há baixa qualidade no trabalho, quando os produtos ou serviços estão sendo realizados ou produzidos com qualidade abaixo do padrão. Quando há excesso de erros nas atividades. Quando há desperdício de tempo e de material durante as atividades. Quando existem frequentes problemas de manutenção por má utilização de equipamentos e máquinas, em elevado número de acidentes por mau uso de equipamentos de proteção e, por fim, quando houver registros de reclamações de clientes ou de fornecedores pela falta de informações corretas. Então, pessoal, além do treinamento inicial, todas as ocorrências citadas anteriormente justificam a realização de novos treinamentos para os funcionários. Bom, pessoal, o treinamento para o funcionário não pode ser considerado como uma despesa para empresas. Muitos gestores entendem que despender valores financeiros para a realização de treinamento seria gastos e perda de dinheiro. Pelo contrário, o treinamento deve ser considerado como um investimento destinado à capacitação da equipe de trabalho, com o objetivo de reduzir ou eliminar a diferença entre o atual desempenho e o desempenho esperado pela organização. O treinamento tem que ser visto como um investimento cujo retorno é altamente compensador para a organização, pois à medida que os funcionários recebem novos conhecimentos e aprendizados de novas formas de trabalho, e quando aplicados esses conhecimentos no dia a dia, terão melhores resultados para a empresa. Os programas de treinamento podem possuir 3 objetivos específicos. Vamos verificar quais são eles. Bom, pessoal, aqui vamos citar os 3 objetivos de treinamentos.
O primeiro é o objetivo de transmissão de informação. O principal objetivo é justamente transmitir informações sobre o trabalho, informações sobre a empresa, sobre os produtos e serviços, sua organização e políticas, além das regras e regulamentos da organização. Já o segundo objetivo de treinamento é o desenvolvimento de habilidades. Esse objetivo trata das habilidades, destrezas e conhecimentos diretamente relacionados com o desempenho do cargo que o indivíduo está ocupando ou relacionado a um cargo que futuramente poderá vir a ocupar. Este treinamento é orientado para tarefas e operações a serem executadas. Portanto, ela é voltada para o saber de como fazer ou executar algo. E por fim, o outro aspecto a ser abordado nos programas de treinamento é o desenvolvimento de conceitos. Este último contribui para elevar o nível de abstração e conceitualização de ideias, ou para facilitar a aplicação de conceitos na prática, ou para elevar o nível de generalização, desenvolvendo o pensamento em termos globais e amplos. Para que os programas de treinamentos tenham resultados positivos e sejam realmente aproveitados pela empresa e pelos participantes, os programas de treinamento precisam seguir algumas etapas. Vamos verificar. Pessoal, aqui temos a gestão do projeto de treinamento. Perceba que abaixo temos a área de treinamento e desenvolvimento, a área responsável pela iniciativa e desenvolvimento de todo o treinamento. Então, é a área de treinamento e desenvolvimento que vai planejar a formação do treinamento, vai planejar a capacitação dos funcionários. Mas antes disso, ela vai identificar as necessidades do treinamento. O treinamento ocorre por falta de produtividade, por má qualidade nos produtos e serviços, ou porque está ocorrendo excesso de erros e desperdício. As avaliações de desempenho apresentaram resultados abaixo do esperado? Após avaliar as necessidades do treinamento, partimos para a execução do treinamento. Nessa etapa, envolve a organização, a programação e o treinamento propriamente dito. Quem treinar? Como treinar? Onde treinar? Quem serão os participantes do treinamento? Quais as formas de avaliação dos resultados? Em seguida, avalia-se os resultados do treinamento, os pontos positivos e negativos do processo de capacitação. Realiza-se a comparação com a situação anterior dos capacitados. E, por fim, o retorno da execução das tarefas no dia a dia, seguindo de avaliação de desempenho. Caso identifique os mesmos problemas ou surgimentos de novos gargalos no processo, o ciclo das etapas de treinamentos deverá ser repetido. Pessoal, o primeiro passo para a definição de um programa de treinamento é realizar o levantamento das necessidades do treinamento, LNT, que é basicamente o diagnóstico da situação. Vamos verificar em quais níveis esse diagnóstico pode abranger. Bom, pessoal, o levantamento de necessidades de treinamento pode ser realizado nos 3 níveis abaixo. São eles: análise organizacional, análise do departamento e análise das operações e tarefas. Para a realização da etapa de diagnóstico no nível de análise organizacional, podemos analisar a estratégia da empresa, os objetivos da organização e as necessidades de novas competências exigidas no mercado para definir a estratégia de treinamento. Como exemplos que cabem neste nível de análise, pessoal, podemos citar os planos de expansão e lançamento de novos produtos e serviços no mercado. Vamos tentar entender melhor essa situação. Suponhamos que uma determinada empresa deseja lançar uma nova linha de produtos no mercado. Através do diagnóstico organizacional, será planejado os treinamentos e capacitações para preparar e treinar as pessoas para que elas possam conhecer o produto e saber como produzi-lo. Já na análise do nível de departamento, significa verificar cada área para identificar os objetivos do departamento, as necessidades e competências e habilidades. Os resultados de avaliação de desempenho podem evidenciar novas necessidades de treinamento, identificando assim quais os pontos a serem corrigidos e aperfeiçoados. E por fim, na análise das tarefas e operações, será necessário fazer a análise dos cargos em termos de exigências e comparar o que o ocupante do cargo possui atualmente.
Após a análise, após o diagnóstico, também conhecido como levantamento das necessidades de treinamento, o planejamento do programa de treinamento deverá ser organizado. O programa de treinamento deve ser sistematizado e fundamentado sobre os aspectos que foram analisados durante o levantamento das necessidades de treinamento. Por exemplo, qual a necessidade de realizar o treinamento? Onde foi detectada essa necessidade? Essa necessidade também ocorre em outra área ou em outro setor? Qual a causa do problema? Essa causa é permanente ou é temporária? Então, pessoal, a partir desses diagnósticos, a programação do treinamento deverá ser realizada. E para o planejamento, as seguintes informações são necessárias. Bom, pessoal, analisaremos então os seguintes questionamentos a respeito do planejamento de treinamento de pessoas. Quem deve ser treinado? Quais as pessoas ou quais as equipes estão necessitando de treinamento? Estão necessitando de capacitação? Em que deve ser treinado? Quais os conteúdos devem ser utilizados e repassados? Que conceitos, que modelos, que formas devem ser enfatizadas no treinamento? Como deve ser treinado? Que tipo de técnicas devem ser utilizadas? Quando deve ser treinado? Necessita de urgência? Qual a melhor época do ano ou do mês? Deve ser durante o horário de trabalho ou à noite, finais de semana, horário à parte do expediente de trabalho? Onde deve ser treinado? No próprio local de trabalho, aproveitando o dia a dia do trabalho e das operações, ou em outro local, fora do ambiente de trabalho? O conceito a ser passado para o funcionário é um conceito de aprender fazendo ou é um treinamento teórico? Quem fará o treinamento? O próprio gestor, um consultor especializado, uma escola, uma associação ou um parceiro? E por fim, deverá ser feita a análise de quanto de investimento será disponibilizado para o treinamento, definir qual o valor mensal ou anual que pode ser reservado para esse tipo de investimento. O desenho do programa de treinamento, pessoal, deverá estar alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Quando falamos em treinamento para a direção da empresa, estamos falando da necessidade de aproveitarmos o potencial dos indivíduos daquela organização. Muitas empresas acabam comprando pacotes prontos, ou seja, a empresa adquire modelos, programas de treinamento que são aplicados em todas as empresas, independente das suas características e necessidades, esquecendo assim que cada empresa possui uma necessidade específica, que cada empresa possui uma necessidade diferente. Portanto, ao elaborar o programa de treinamento, não podemos deixar de definir os objetivos instrucionais, que são objetivos que se quer alcançar com o conteúdo e analisar a prontidão e a motivação dos treinandos. Não podemos esquecer de considerar os princípios de aprendizagem e características dos instrutores. É de suma importância, pessoal, estabelecer quais serão os resultados a serem obtidos. Para isso, há uma necessidade de estabelecer com clareza quais serão os objetivos do programa de treinamento. O que seria então essa prontidão e motivação no programa de treinamento? A prontidão, pessoal, refere-se à maturidade, à expectativa e aos conhecimentos e habilidades necessárias para assimilar o conteúdo disponibilizado. Já a motivação, pessoal, está atrelada ao conhecimento da necessidade do treinamento e ao desejo de se aprender, à vontade de se aprender algo. Hoje em dia, pessoal, também podemos usufruir de algumas tecnologias que dão suporte ao planejamento, processo de treinamento e desenvolvimento. A tecnologia de treinamento refere-se aos recursos didáticos, pedagógicos e instrucionais utilizados nesses processos. A tecnologia contribui para influenciar os métodos de treinamento e ainda contribui para a redução de custos. Vamos verificar os conceitos. Na opinião do autor em destaque, o sistema de informação é a integração de todos os recursos tecnológicos e organizacionais que manipulem, capturem, processem e distribuam as informações em uma organização. Um sistema de informação, pessoal, que tenha um funcionamento correto, gera informações importantes para o desenvolvimento da organização. Através dele, pode-se aplicar o programa de sistema de informações nas diversas áreas da empresa, como vendas, marketing, projetos, atendimento ao cliente, logística, recursos humanos e sistemas integrados. Segundo Ximenes, 2005,
Através do uso da tecnologia da informação, é possível melhorar controles internos, reduzir custos, agregar valor a serviços e produtos, além de facilitar o processo de melhoria de qualidade, disponibilizada pelas informações. Já a internet, pessoal, é uma enorme rede de computadores, os quais se encontram mundialmente interligados, e nessa rede trafegam textos, sons e imagens, acessíveis em qualquer computador conectado. Ela surgiu nos anos 60 e foi introduzida no meio educacional em meados dos anos 80. Foram realizadas algumas pesquisas com cerca de 250 profissionais e foi identificado alguns benefícios provenientes do treinamento e educação à distância, como redução de custos com passagens, estadias e alimentação, melhores serviços, melhores aproveitamentos sobre produtos e procedimentos, melhor acesso às informações, treinamento de melhor qualidade e conquista de novos clientes. A videoconferência e o fórum são dois recursos tecnológicos que contribuem para facilitar e dar suporte ao processo de treinamento e capacitação. A videoconferência, por exemplo, é uma ferramenta que possibilita as pessoas estabelecerem interação utilizando um recurso de voz e vídeo, e ela permite uma discussão em grupo ou pessoa a pessoa. Os participantes da videoconferência podem estar em locais diferentes, vendo e ouvindo uns aos outros como se estivessem no mesmo local. A comunicação ocorre e se desenvolve em tempo real, como se todos os participantes estivessem em uma mesma sala. Já o fórum é uma ferramenta que aproxima o aprendiz e o instrutor, permitindo a troca de ideias, informações e sugestões. No fórum, são lançadas questões de discussão ou reflexão e os participantes são estimulados a compartilhar suas ideias e opiniões. Os treinamentos podem ser realizados de duas formas. Elas podem ser transmitidos na hora, também conhecido como síncrono, ou também assíncrono, onde as aulas são gravadas e os participantes podem localizar as aulas em sites ou plataformas de treinamentos na hora que o participante estiver disponível para assistir e estudar. A vantagem desse treinamento, pessoal, é que ele pode ser feito a qualquer hora e a qualquer lugar e com o menor custo. Para um programa de treinamento apresentar bons resultados, ele precisa considerar a frequência com que ele é ministrado. Deve ser considerada a intensidade, ou seja, considerar a consistência do conteúdo, adequando às necessidades e à realidade dos participantes dos treinamentos. Após os programas de treinamento, pessoal, é necessário que realize avaliações para verificar a eficiência do treinamento. A avaliação dos programas de treinamento pode ser realizada em 4 níveis. Vamos verificar quais são eles. Conforme dito anteriormente, a avaliação de programas de treinamento pode ser realizada em 4 níveis. O primeiro nível é o nível organizacional. O nível organizacional, pessoal, está relacionado ao aumento da eficácia organizacional, melhoria da imagem da empresa, melhoria do clima organizacional, melhor atendimento entre empresa e funcionários. Já no nível de recursos humanos, podemos avaliar se houve redução de rotatividade e absenteísmo, elevação do conhecimento das pessoas, aumento da competência das pessoas e a melhoria na qualidade de vida e do trabalho. No nível dos cargos, as evidências estarão na adequação das pessoas aos requisitos exigidos pelo cargo, no aumento da produtividade, na melhoria da qualidade, na redução de índices de acidentes no trabalho e na manutenção de máquinas e equipamentos. E por fim, e não menos importante, no nível de treinamento, a avaliação analisará se houve o alcance dos objetivos do treinamento. Através do retorno dos investimentos efetuados, ficará evidenciado se o programa de treinamento foi adequado e se os objetivos propostos foram atingidos. É importante lembrar, pessoal, para os programas de treinamento tenham resultados favoráveis, para que eles tenham resultados positivos e para que justifiquem os investimentos realizados, é necessário lembrar a importância de obter o apoio da cúpula da organização. Ele deve envolver a alta direção além da gerência imediata. Vocês já observaram que quando a direção, quando os líderes não acreditam e não dão apoio às novas ideias, elas não seguem em frente? Da mesma forma ocorre com os programas de treinamento. Se eles não envolverem a alta cúpula, se eles não envolverem os gerentes e os supervisores, os programas dificilmente alcançarão os objetivos estimados. Portanto,
É essencial envolver toda a alta gerência, envolver os líderes nos programas de treinamento para que os objetivos dos programas de treinamento atendam aos objetivos e estratégias da liderança. Além dos programas de treinamento dentro das empresas, os gestores devem estar atentos nos programas de desenvolvimento de pessoas. Você já sabe qual a principal diferença entre esses programas? Bom, pessoal, os programas de treinamento estão diretamente relacionados às questões técnicas do cargo e das atividades do dia a dia. No entanto, apenas as questões técnicas não garantem a qualidade no trabalho, havendo a necessidade de ir além dessa capacitação técnica para que as empresas atinjam resultados e destaquem no mercado cada vez mais competitivo. Há uma necessidade de desenvolver as pessoas em seus postos de trabalho. E como podemos fazer isso, professor? Bom, pessoal, o processo de feedback pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa de desenvolvimento dos colaboradores, pois esta permite conhecer com mais profundidade a organização, a cultura e as crenças da organização. A partir dessas informações, o indivíduo consegue compreender como atuar e se relacionar no ambiente organizacional. O feedback, pessoal, é o retorno, é a retroalimentação. Ele faz parte do processo de comunicação, pois ele dá o retorno ao outro. Diz ao outro de forma clara e objetiva os pontos positivos e os pontos de desenvolvimento. Além disso, o feedback deve seguir algumas exigências. Vamos verificar quais são. O processo de feedback deve ser claro, objetivo. Ele deve ser dito aos envolvidos diretamente e não a terceiros. Eles devem ser dirigidos para os comportamentos passíveis de mudança. Deve ser dado individualmente e não na frente de outras pessoas. Ele deve ser no momento oportuno. Deve ser retomado o mais breve possível. Bom, pessoal, estamos chegando ao fim da nossa terceira aula. Caso tenha alguma dúvida, releiam a apostila, assistam novamente às nossas aulas e postem as dúvidas em nosso fórum Tira Dúvidas, ok? Hoje, nós estudamos os seguintes roteiros. Nós falamos sobre o desenvolvimento de competência, então verificamos o conceito de competência e qual a relação existente com os programas de treinamento e desenvolvimento nas organizações. Estudamos as etapas do processo de treinamento, conhecemos os objetivos dos programas de treinamento, bem como suas etapas, onde focamos principalmente na etapa de diagnóstico das situações adversas. Estudamos também sobre o planejamento do processo de treinamento, identificamos os pontos importantes a serem realizados e questionados na hora de planejar o processo de treinamento de pessoas. Verificamos e analisamos os benefícios das tecnologias de treinamento, onde analisamos como essas tecnologias atuais contribuem no processo de capacitação de pessoas e redução de custos. E por fim, falamos sobre o desenvolvimento de pessoas. Entendemos qual a principal diferença entre os programas de treinamento e desenvolvimento de pessoas. E antes de finalizarmos a nossa aula de hoje, vamos destacar a nossa atividade do dia. Bom, pessoal, a nossa atividade vai ser desenvolvida da seguinte forma. Ela será basicamente um quiz de perguntas e respostas entre os grupos da sala. Os cursistas deverão formar 5 grupos, grupo A, B, C, D e E. Cada grupo receberá um tema sobre o conteúdo estudado e questionará outro grupo sobre o tema proposto. O tutor presencial ficará responsável por distribuir um tema para cada grupo. Ao final da distribuição, o tutor presencial autorizará o primeiro grupo a realizar o seu questionamento. O grupo que iniciar deverá ler a pergunta que recebeu do tutor e direcionar este questionamento para o grupo descrito em sua folha. Exemplo, o grupo A pergunta para o grupo B, o grupo C pergunta para o grupo D. Após o questionamento do grupo A, o grupo B terá que responder o questionamento e, em seguida, deverá realizar o questionamento do seu tema para o grupo C. Cada grupo fará um questionamento e responderá um questionamento. Quando todos os grupos realizarem os questionamentos, encerra-se a atividade. Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula do dia. Bons estudos e até a próxima aula!